O Código de Ética da Administração Pública Direta e Autárquica do Estado de São Paulo, instituído pelo Decreto número 69.328, de 22 de janeiro de 2025, é um marco fundamental para orientar a conduta dos agentes públicos, garantindo que suas ações estejam pautadas por princípios éticos, morais e legais, voltados ao interesse público e à boa governança. O Código estabelece diretrizes claras sobre integridade, responsabilidade, transparência, imparcialidade e respeito aos direitos da população, buscando fortalecer a confiança da sociedade nas instituições estaduais. Ele se aplica a todos os servidores públicos, ocupantes de cargos, funções e empregos públicos, bem como a agentes que atuem em órgãos e entidades da administração direta e autárquica, orientando sua atuação cotidiana, decisões administrativas e relacionamento com cidadãos, colegas e demais entidades. O Código enfatiza a importância da legalidade como base de toda a ação administrativa, determinando que o agente público deve atuar rigorosamente dentro dos limites da lei e de normas regulamentares, evitando abusos de poder, desvios de função ou práticas ilícitas. A moralidade e a probidade administrativa são princípios centrais, exigindo conduta ética, honestidade e respeito às normas internas e externas, prevenindo favorecimentos indevidos, corrupção e conflitos de interesse. O princípio da impessoalidade garante que todas as decisões e ações da administração pública sejam direcionadas ao interesse coletivo, sem privilégios ou discriminações, enquanto a publicidade assegura que atos e informações relevantes sejam divulgados de forma transparente, permitindo controle social e fiscalização. Os decretos complementares, como o Decreto número 67.682 e o Decreto número 67.683, ambos de 3 de maio de 2023, detalham aspectos operacionais e procedimentos de implementação do Código de Ética, estabelecendo normas de conduta específicas para diferentes funções públicas, orientando servidores quanto ao tratamento de informações, relacionamento com cidadãos e gestão de recursos públicos. Eles reforçam a necessidade de observância constante dos princípios éticos, fornecendo instrumentos de orientação, prevenção e monitoramento de condutas, garantindo que a atuação dos agentes públicos seja consistente, íntegra e alinhada com as expectativas legais e sociais. O Decreto número 68.158, de 9 de dezembro de 2023, amplia o detalhamento de responsabilidades éticas, disciplinando situações específicas de conflito de interesse, uso de informações privilegiadas, relacionamento com fornecedores e contratos, bem como padrões de comportamento em órgãos colegiados e representações institucionais. Ele busca orientar a prevenção de práticas inadequadas, promovendo cultura de integridade, responsabilização e transparência na gestão pública. Este decreto é essencial para que servidores compreendam limites, responsabilidades e o impacto de suas ações no serviço público e na confiança da sociedade. Já os decretos número 69.474 e número 69.475, ambos de 10 de abril de 2025, atualizam e reforçam a aplicação do Código de Ética, incorporando novas diretrizes sobre conduta, governança, ética digital, proteção de dados e gestão de conflitos de interesse. Esses decretos destacam a necessidade de adaptação da ética pública aos desafios contemporâneos, como o uso de tecnologias, a transparência digital e a gestão de informações sensíveis. Eles estabelecem mecanismos de acompanhamento, auditoria e responsabilização, fortalecendo a prevenção de irregularidades e a promoção da integridade em todos os níveis da administração pública paulista. O Código de Ética e os decretos correlatos enfatizam ainda o papel do servidor como agente de transformação social, reforçando valores como comprometimento com o serviço público, respeito à cidadania, empatia, equidade e responsabilidade na execução de políticas públicas. A atuação ética inclui desde o tratamento adequado dos cidadãos, atendimento eficiente e respeitoso, até a correta utilização de recursos públicos, gestão responsável de contratos e parcerias,
bem como o cumprimento das normas legais e regulamentares em todas as atividades. A compreensão e aplicação do Código de Ética e dos decretos são fundamentais não apenas para evitar penalidades ou responsabilização, mas também para construir uma administração pública confiável, transparente e eficiente. Eles fornecem diretrizes concretas para a tomada de decisões, gestão de recursos e relacionamento com o público, promovendo accountability, prevenção de condutas inadequadas e fortalecimento da democracia. Além disso, contribuem para consolidar uma cultura organizacional baseada em valores éticos, integridade, justiça, respeito e profissionalismo, sendo referência para todos os órgãos da administração direta e autárquica do Estado de São Paulo. Em síntese, o Código de Ética da Administração Pública do Estado de São Paulo e seus decretos complementares constituem um conjunto completo de normas e diretrizes que orientam condutas, decisões e práticas administrativas, promovendo legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Eles fortalecem a governança, garantem proteção ao interesse público, asseguram transparência e controle social, promovem integridade, prevenção de irregularidades e accountability, consolidando uma administração pública moderna, ética e comprometida com a sociedade. O papel regulador do Estado é fundamental para assegurar que setores estratégicos e serviços essenciais à sociedade funcionem de forma eficiente, segura e justa, equilibrando interesses públicos e privados. A regulação estatal surge de pressupostos como a necessidade de proteção do interesse público, a correção de falhas de mercado, a garantia de competitividade, a promoção de qualidade nos serviços e a defesa dos direitos dos consumidores. Os objetivos centrais da regulação incluem assegurar a universalidade e continuidade dos serviços públicos, promover acesso justo e igualitário, estabelecer padrões de qualidade, controlar preços e tarifas, evitar práticas anticompetitivas, garantir segurança e sustentabilidade e assegurar que os recursos públicos e privados sejam utilizados de maneira eficiente. Para atingir esses objetivos, o Estado dispõe de instrumentos regulatórios variados, como normas técnicas, regras de operação e prestação de serviços, definição de tarifas, critérios de qualidade, mecanismos de fiscalização e penalidades administrativas. As agências reguladoras são instituições criadas para exercer essas funções com maior autonomia técnica, administrativa e financeira, permitindo que decisões regulatórias sejam tomadas com base em critérios técnicos, imparciais e transparentes, respeitando sempre o princípio da legalidade que garante que todos os atos e decisões estejam estritamente fundamentados em normas legais vigentes e dentro das competências conferidas pelo ordenamento jurídico. No Brasil, os órgãos reguladores surgiram historicamente a partir da necessidade de supervisionar setores estratégicos como telecomunicações, energia, transportes e saneamento, garantindo que a prestação de serviços essenciais respeitasse padrões mínimos de qualidade e acesso. O conceito de agência reguladora envolve a criação de uma autarquia com atribuições específicas de regulação, fiscalização e normatização de atividades econômicas de interesse público, possuindo independência administrativa e financeira, permitindo que decisões regulatórias sejam tomadas com base em critérios técnicos, imparciais e transparentes, respeitando sempre o princípio da legalidade que garante que todos os atos e decisões estejam estritamente fundamentados em normas legais vigentes e dentro das competências conferidas pelo ordenamento jurídico. A estrutura jurídica das agências reguladoras é organizada de forma a permitir autonomia e neutralidade em relação a pressões políticas, com órgãos colegiados, conselhos técnicos e administrativos, diretorias especializadas e quadros técnicos qualificados. Suas funções incluem regulação econômica, definição de tarifas e padrões de serviço, fiscalização do cumprimento de normas, aplicação de penalidades, emissão de normas complementares e promoção de boas práticas no setor regulado.
O controle sobre as agências reguladoras ocorre por meio de mecanismos internos e externos, incluindo controle administrativo, fiscalização pelo Poder Legislativo, auditorias, prestação de contas, participação social e controle judicial, garantindo que as agências atuem dentro da legalidade e cumpram sua missão de forma transparente. As agências reguladoras no Brasil têm características próprias que as diferenciam de órgãos tradicionais da administração pública. Elas possuem autonomia decisória, diretoria técnica especializada, mandato fixo para seus dirigentes, mecanismos claros de responsabilização, capacidade de estabelecer normas técnicas e regulatórias, fiscalização efetiva e aplicação de sanções. Essas características permitem que as decisões sejam tomadas com base em análise técnica, estudos econômicos, impactos regulatórios e evidências, sem depender exclusivamente de decisões políticas imediatas, fortalecendo a governança e a previsibilidade do setor regulado. Em síntese, o papel regulador do Estado se manifesta na criação de instituições independentes, técnicas e especializadas, como as agências reguladoras, que atuam para proteger o interesse público, corrigir falhas de mercado, garantir qualidade e continuidade dos serviços essenciais e assegurar justiça econômica e social. O princípio da legalidade assegura que todas as ações dessas agências estejam fundamentadas em normas legais, respeitando direitos, deveres e competências definidas em lei. Os órgãos reguladores no Brasil possuem histórico consolidado, estrutura jurídica definida, funções de regulação, fiscalização e normatização, mecanismos de controle interno e externo e características que garantem autonomia técnica, administrativa e financeira, fortalecendo a eficiência, a transparência e a confiabilidade da regulação pública. A autonomia administrativa e o poder normativo são elementos centrais para o funcionamento das agências reguladoras. A autonomia administrativa garante que essas instituições possam organizar sua estrutura, gerir seus recursos humanos e financeiros, planejar suas atividades e tomar decisões sem interferências políticas indevidas, preservando a independência técnica e a imparcialidade. O poder normativo, por sua vez, permite que as agências criem regulamentos, normas complementares e diretrizes específicas para os setores que supervisionam, estabelecendo padrões de operação, critérios de qualidade, tarifas, procedimentos e exigências legais que devem ser seguidos pelos prestadores de serviços ou empresas reguladas. Essa combinação de autonomia e poder normativo garante previsibilidade, eficiência e consistência na regulação, permitindo que decisões técnicas sejam tomadas com base em estudos, evidências e melhores práticas, sem depender exclusivamente de decisões governamentais imediatas. A reforma do Estado fortaleceu o papel das agências reguladoras ao enfatizar a necessidade de modernizar a gestão pública, reduzir a interferência política direta em decisões técnicas, aumentar a eficiência administrativa e melhorar a prestação de serviços públicos. Essa reforma buscou criar estruturas mais especializadas, flexíveis e responsáveis, promovendo autonomia para que as agências exerçam suas funções de regulação, fiscalização e normatização de forma objetiva e transparente, com mecanismos claros de controle social e prestação de contas à sociedade e aos órgãos de controle. O papel das agências reguladoras dentro desse contexto é atuar como mediadoras entre o interesse público e o setor privado, corrigindo falhas de mercado, promovendo qualidade, segurança, acesso e eficiência nos serviços essenciais, ao mesmo tempo em que protegem direitos dos consumidores e garantem concorrência justa. Existem diversas abordagens teóricas que fundamentam a regulação, permitindo compreender melhor os desafios e os riscos de atuação das agências. A teoria econômica da regulação parte do pressuposto de que o Estado intervém para corrigir falhas de mercado, promover eficiência, proteger consumidores e evitar monopólios. Ela enfatiza a importância de equilíbrio entre eficiência econômica, qualidade dos serviços e proteção do interesse público. A teoria da captura, por sua vez, alerta que, em alguns casos, a agência reguladora pode ser influenciada pelos próprios interesses do setor regulado, perdendo independência e passando a atender a interesses privados em vez do interesse público, o que torna necessário mecanismos de controle, transparência e participação social para prevenir essa captura. Outra abordagem relevante é a teoria do agente principal, que analisa a relação entre o regulador e os regulados.
Segundo essa teoria, o regulador atua como principal, estabelecendo normas e fiscalizando, enquanto as empresas reguladas são os agentes, que possuem seus próprios interesses. O desafio está em alinhar os interesses privados ao interesse público, utilizando incentivos, sanções, mecanismos de monitoramento e regras claras para garantir que as ações das empresas estejam de acordo com os objetivos regulatórios. Essa abordagem permite estruturar políticas regulatórias mais eficientes, identificar riscos de comportamento oportunista e fortalecer mecanismos de responsabilização. Em síntese, a autonomia administrativa e o poder normativo permitem que as agências reguladoras exerçam suas funções com independência técnica, objetividade e consistência, criando normas, regulamentos e padrões que garantem qualidade, segurança e eficiência nos serviços essenciais. A reforma do Estado fortaleceu o papel das agências ao promover estruturas especializadas e responsáveis, aumentando a capacidade de fiscalização e a proteção ao interesse público. As abordagens teóricas da regulação, incluindo a teoria econômica da regulação, a teoria da captura e a teoria do agente principal, fornecem ferramentas analíticas para entender os desafios da regulação, prevenir riscos de influência indevida e alinhar os interesses privados aos objetivos do Estado, promovendo governança eficiente, transparente e responsável. As formas de regulação exercidas pelas agências reguladoras são fundamentais para garantir que os serviços essenciais à sociedade sejam prestados de maneira eficiente, segura, justa e acessível. A regulação de preço é um dos instrumentos mais conhecidos e utilizados. Ela consiste em definir tarifas, preços máximos ou parâmetros de cobrança que empresas prestadoras de serviços públicos podem praticar, de modo a proteger os consumidores de abusos e garantir que os serviços sejam economicamente viáveis. Esse tipo de regulação busca equilibrar o custo do serviço para o usuário com a sustentabilidade financeira do prestador, garantindo acesso universal e continuidade na prestação dos serviços. A regulação de entrada é outra forma importante e se refere à definição de regras para que empresas ou prestadores possam ingressar no mercado de determinado serviço ou setor. Ela estabelece critérios, licenças, autorizações e requisitos técnicos e legais que devem ser atendidos para que novos agentes possam atuar, assegurando que apenas aqueles capazes de cumprir padrões mínimos de qualidade e segurança possam oferecer serviços ao público. Essa regulação é essencial para evitar práticas predatórias, monopólios ou exploração indevida do mercado, promovendo concorrência justa e proteção ao consumidor. A regulação de qualidade é igualmente relevante e consiste na definição de padrões, normas e indicadores que os prestadores de serviços devem observar. Isso inclui parâmetros de eficiência, confiabilidade, segurança, atendimento e cumprimento de metas específicas. A fiscalização contínua e a aplicação de penalidades em caso de descumprimento garantem que os usuários recebam serviços de forma adequada e que os objetivos de interesse público sejam alcançados, promovendo confiança e responsabilidade no setor regulado. Além das formas tradicionais de regulação, as boas práticas regulatórias são essenciais para que a atuação das agências seja transparente, técnica e participativa. A análise de impacto regulatório, conhecida como AIR, é um instrumento que permite avaliar de maneira sistemática os efeitos potenciais de uma norma ou decisão regulatória antes de sua implementação. Por meio da AIR, a agência identifica impactos econômicos, sociais e ambientais, ponderando custos e benefícios e garantindo que a regulação seja eficiente, justa e proporcional. A avaliação de resultado regulatório, ou ARR, é um processo complementar que analisa os efeitos reais das normas e políticas regulatórias após sua implementação. A ARR permite verificar se os objetivos pretendidos foram alcançados, identificando falhas, oportunidades de melhoria e ajustes necessários, promovendo aprendizado institucional e aumento da eficácia regulatória. A agenda regulatória é outro instrumento essencial, pois organiza as prioridades da agência, definindo quais temas serão tratados, em que prazo, com que objetivos e quais impactos são esperados. Ela proporciona planejamento estratégico e transparência, permitindo que sociedade, empresas e órgãos de controle conheçam as ações da agência.
O processo de participação e controle social é uma prática que fortalece a democracia e a legitimidade da regulação. Ele permite que cidadãos, empresas, entidades representativas e demais interessados contribuam com sugestões, críticas e informações durante a elaboração de normas e decisões regulatórias, promovendo maior transparência, equidade e alinhamento das políticas públicas aos interesses da população. A Deliberação Arcesp número 1466/2023 reforça esse compromisso, detalhando procedimentos e critérios para a participação social, garantindo que as decisões regulatórias sejam democráticas, baseadas em evidências e voltadas para o interesse público. Em síntese, as formas de regulação, que incluem regulação de preço, entrada e qualidade, permitem às agências reguladoras atuar de maneira ampla, eficiente e técnica, garantindo serviços públicos adequados, proteção ao consumidor e sustentabilidade econômica. As boas práticas regulatórias como a AIR, ARR, Agenda Regulatória e Participação Social consolidam a transparência, a accountability e a legitimidade da regulação, promovendo decisões fundamentadas, equilibradas e alinhadas com os interesses da sociedade. A Deliberação Arcesp número 1466/2023 exemplifica a aplicação dessas práticas, reforçando a importância da participação social e da análise técnica no processo regulatório, fortalecendo a governança e a confiança nos órgãos reguladores. O poder regulatório é a capacidade conferida às agências reguladoras de criar normas, fiscalizar, controlar e disciplinar atividades econômicas de interesse público, assegurando que os serviços essenciais sejam prestados de forma eficiente, segura e justa. Esse poder permite que as agências definam padrões de qualidade, tarifas, condições de acesso e operação, além de aplicar sanções em caso de descumprimento, garantindo o equilíbrio entre os interesses da sociedade, dos consumidores e dos agentes regulados. O poder regulatório é exercido dentro dos limites legais e estruturado por princípios como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e interesse público, assegurando que todas as decisões sejam transparentes, fundamentadas e passíveis de controle social. As noções de direito do consumidor, especialmente a partir da Lei Federal nº 8078, de 1990, conhecida como Código de Defesa do Consumidor, são fundamentais para a atuação regulatória. Essa lei estabelece direitos básicos do consumidor, como proteção à vida, saúde, segurança e informação adequada, prevenção de práticas abusivas, equilíbrio nas relações de consumo e acesso à justiça. Para as agências reguladoras, o Código de Defesa do Consumidor serve como referência para definir normas, fiscalizar práticas comerciais e estabelecer padrões de atendimento e prestação de serviços, garantindo que os interesses dos usuários sejam protegidos em setores estratégicos como energia, saneamento, telecomunicações e transportes. No que se refere à legislação aplicada aos servidores da Arcesp, a Lei Complementar nº 1025 de 2007 define os objetivos fundamentais da agência, estruturando sua atuação administrativa, regulatória e fiscalizadora. Essa lei estabelece diretrizes sobre missão institucional, competências, responsabilidades, princípios éticos e metas de desempenho, criando um marco normativo que orienta a conduta dos servidores e a governança da agência. Complementarmente, a Lei Complementar Estadual nº 1322 de 2018 dispõe sobre o regime jurídico das agências reguladoras estaduais, consolidando regras sobre autonomia administrativa, estrutura organizacional, atribuições, normas de contratação, regime de servidores e formas de atuação em consonância com os princípios constitucionais e legais. A Lei Complementar nº 1413 de 2024 e o Decreto nº 69.339 de 2025 reforçam o marco regulatório das agências, detalhando procedimentos administrativos, gestão de recursos, mecanismos de controle, fiscalização e governança, garantindo que a atuação regulatória seja técnica, eficiente e transparente. Essas normas definem regras sobre processos internos, poderes e responsabilidades, relações com órgãos públicos e a sociedade, bem como critérios de avaliação de políticas regulatórias e de resultados,
fortalecendo a credibilidade institucional da Arcesp e promovendo a accountability. O regimento interno da Arcesp, estabelecido pela Deliberação número 1649, de 12 de fevereiro de 2025, publicada no Diário Oficial do Estado, em 17 de fevereiro de 2025, detalha a estrutura organizacional, atribuições de diretorias e departamentos, competências de órgãos colegiados, processos decisórios e mecanismos de controle interno e externo. Ele garante que a agência funcione de maneira ordenada, eficiente e alinhada às suas finalidades institucionais, estabelecendo regras claras de atuação para servidores, diretores e colaboradores, além de orientar procedimentos de fiscalização, regulação e relacionamento com os agentes regulados e com a sociedade. Em síntese, o poder regulatório é a base da atuação da Arcesp, permitindo criar normas, fiscalizar, controlar e disciplinar setores essenciais, garantindo qualidade, segurança, eficiência e justiça econômica. A Lei de Defesa do Consumidor fornece fundamentos para proteger usuários e assegurar equilíbrio nas relações regulatórias. A legislação estadual e complementar define os objetivos, competências, regime jurídico e princípios que orientam a atuação da agência, enquanto o regimento interno organiza a estrutura administrativa e operacional, fortalecendo a governança, a transparência, o controle social e a responsabilização de servidores e dirigentes. Juntas, essas normas constituem um arcabouço robusto que garante que a Arcesp atue de forma ética, técnica, eficiente e voltada ao interesse público, protegendo usuários e promovendo o desenvolvimento sustentável e ordenado dos serviços regulados. O poder regulatório é a capacidade que as agências reguladoras possuem de criar normas, fiscalizar, controlar e disciplinar atividades econômicas de interesse público. Esse poder garante que os serviços essenciais sejam prestados de forma eficiente, segura e justa. Por meio dele, as agências podem definir padrões de qualidade, tarifas, condições de acesso e operação, além de aplicar sanções quando há descumprimento, promovendo o equilíbrio entre os interesses da sociedade, dos consumidores e dos agentes regulados. É importante destacar que esse poder deve ser exercido dentro dos limites legais e sempre respeitando princípios como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e, acima de tudo, interesse público, assegurando que todas as decisões sejam transparentes, fundamentadas e passíveis de controle social. Para orientar a atuação regulatória, as noções de direito do consumidor são essenciais, especialmente aquelas trazidas pela Lei Federal nº 8.078 de 1990, o Código de Defesa do Consumidor. Essa lei estabelece direitos básicos do usuário, incluindo proteção à vida, à saúde, à segurança e à informação adequada, além de prevenir práticas abusivas, promover equilíbrio nas relações de consumo e garantir acesso à justiça. Para as agências, o Código de Defesa do Consumidor serve como referência para criar normas, fiscalizar práticas comerciais e definir padrões de atendimento e prestação de serviços, garantindo que os interesses dos usuários sejam protegidos em setores estratégicos, como energia, saneamento, telecomunicações e transportes. No que diz respeito aos servidores da Arcesp, a Lei Complementar nº 25 de 2007 define os objetivos fundamentais da agência e estrutura sua atuação administrativa, regulatória e fiscalizadora. Ela estabelece diretrizes sobre missão institucional, competências, responsabilidades, princípios éticos e metas de desempenho, criando um marco normativo que orienta a conduta dos servidores e a governança da agência. Complementarmente, a Lei Complementar Estadual nº 1322, de 2018, regula o regime jurídico das agências reguladoras estaduais, consolidando regras sobre autonomia administrativa, estrutura organizacional, atribuições, normas de contratação e regime de servidores, sempre em consonância com princípios constitucionais e legais. A Lei Complementar nº 1413 de 2024 e o Decreto nº 69339 de 2025 reforçam esse marco regulatório, detalhando procedimentos administrativos, gestão de recursos, mecanismos de controle,
fiscalização e governança. Essas normas garantem que a atuação regulatória seja técnica, eficiente e transparente, definindo regras sobre processos internos, poderes e responsabilidades, relações com órgãos públicos e com a sociedade, além de critérios de avaliação de políticas regulatórias e de resultados. Isso fortalece a credibilidade institucional da Arcesp e promove accountability, assegurando que cada decisão seja devidamente fundamentada. O regimento interno da Arcesp, definido pela Deliberação número 1649, de 12 de fevereiro de 2025, publicada no Diário Oficial do Estado em 17 de fevereiro de 2025, detalha a estrutura organizacional, atribuições de diretorias e departamentos, competências de órgãos colegiados, processos decisórios e mecanismos de controle interno e externo. Ele garante que a agência funcione de maneira ordenada, eficiente e alinhada aos seus objetivos institucionais, estabelecendo regras claras de atuação para servidores, diretores e colaboradores e orientando procedimentos de fiscalização, regulação e relacionamento com agentes regulados e a sociedade. Portanto, o poder regulatório é a base da atuação da Arcesp. Ele permite criar normas, fiscalizar, controlar e disciplinar setores essenciais, assegurando qualidade, segurança, eficiência e justiça econômica. O Código de Defesa do Consumidor fornece fundamentos para proteger usuários e equilibrar as relações regulatórias. A legislação estadual e complementar define objetivos, competências, regime jurídico e princípios que guiam a agência, enquanto o regimento interno organiza sua estrutura administrativa e operacional. Esse conjunto de normas forma um arcabouço robusto, garantindo que a Arcesp atue de forma ética, técnica, eficiente e voltada ao interesse público, protegendo usuários e promovendo o desenvolvimento sustentável e ordenado dos serviços regulados.